Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. Pessoal, hoje temos a honra de receber em nossos estúdios Gabriela Oliveira para conversarmos sobre transtornos de atenção e hiperatividade. A Gabriela é psicóloga, tem mais de 14 anos de experiência na área, mais de 7 especializações, sendo uma delas em TDAH. Doutora Gabriela, seja bem-vindo ao podcast Fala Meu Doutor. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar no podcast Fala Meu Doutor, na presença de vocês os dois. E é uma honra também falar sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu trabalho tanto, e daqui a pouco ter uma troca aqui enriquecedora com vocês. Perfeito. Bom, vamos agradecer ao nosso patrocinador, Laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Ele fica localizado ali na rua 15 de novembro, número 451, esquina com a rua Dom Pedro II. Telefone 3225-4488. Além do Laboratório Roger Pérez, também temos um novo e grande patrocinador, que é a Marco Investimentos, especialista em credibilidade e confiança. A Marco é o maior escritório de investimentos do interior do Brasil. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, uma assessoria que é chamada do modelo Marco de atendimento, onde coloca o cliente em primeiro lugar e elimina qualquer conflito de interesses. Para maiores informações, passem ali na Avenida Dom Joaquim, no escritório da Marco, Dom Joaquim, número 1515, ou acesse marcoinvestimentos.com.br. Muito bem, Gabriela. Vamos ao que interessa. Nos explique o que é TDAH. Bom, TDAH é um transtorno neurobiológico e ele tem um conjunto de sintomas, que aí entram a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Na verdade, desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Hoje em dia, vários estudos sobre, porém, os sintomas mais comuns, eles estão no DSM-5, e o diagnóstico ele pode ser feito da seguinte forma: a pessoa pode ter o predominante desatento, ou predominante impulsivo, hiperativo, ou até mesmo combinado, que aí são, esses três juntos. Que interessante. Como é que funcionam esses tipos de comportamentos? Geralmente, uma pessoa desatenta é aquela pessoa que tem esquecimentos, que não consegue estudar porque não consegue focar em nada, porque ela se distrai, que daqui a pouco termina divagando em alguns momentos, porque não estava atenta, então alguém faz alguma pergunta, a pessoa já não escutou, já não entendeu, responde uma outra coisa. Até mesmo o celular, é muito comum que ela olhe, leia a mensagem errado, porque ela simplesmente se distraiu e não concluiu, não leu direito, então já responda de uma outra forma. São vários sintomas de desatenção que pode acontecer, como também não pagar contas na vida adulta, é muito comum. Bom, esqueci compromissos, como já mencionei para vocês, que também acontece bastante. Gabriela, hoje em dia nós somos hiperestimulados por diversas mídias, acredito que vamos abordar nisso, mas tem uma linha tênue entre esse hiperestímulo, desatenção, preocupações e realmente um transtorno. Como é que a gente pode identificar isso no dia a dia entre pessoas da família ou até em nós mesmos? Sim, na verdade eu estava falando assim do desatento, ainda tem o hiperativo e o impulsivo, que aí são outros sintomas. Mas pensando no desatento, para fazer essa diferenciação, primeiro que tem que persistir por mais de 6 meses. Então não é um simples fato que a pessoa está esquecida no último mês. No último mês, daqui a pouco pode ser uma ansiedade, pode ser alguma dificuldade que ela está passando, e aí ela está realmente mais desatenta. Não necessariamente seria um transtorno. Então, por exemplo, a pessoa começou a queimar comida, mas isso não acontecia antes, a pessoa começou a esquecer o compromisso, de repente pode estar sobrecarregada de trabalho, pode daqui a pouco estar com alguma preocupação, então ela não está bem focada na tarefa. E uma pessoa já com TDAH, que até de repente predomina o desatento, não, isso já acompanha ao longo da vida, até mesmo na infância. E esse diagnóstico que vocês fazem, ele é um diagnóstico somente na entrevista clínica ou tem um teste padronizado para o diagnóstico do TDAH? Assim, tem vários, a gente diz que são escalas, são várias escalas, que é parecido com testes, aonde a pessoa vai fazer, depois vai se juntar os resultados, e então vai ser fornecido um laudo
dizendo exatamente todos os sintomas. Eu não faço, então eu não consigo dizer exatamente como funciona e até mesmo as escalas usadas, porque eu só aplico uma escala no paciente, assim, quando eu tenho certeza que o paciente tem, quer dizer, quase certeza, né? Porque certeza a gente nunca tem quando não tem esse diagnóstico mais completo. Eu, por exemplo, não gosto de fazer diagnósticos. Eu gosto de encaminhar para uma neuropsicóloga, que aí, então, ela me traz esses vários dados, essas várias informações, e fazem eu juntar com o meu olhar clínico e pensar, não, realmente o paciente tem ou realmente não tem. Por quê? Porque tem uma chuva de pessoas que muitas vezes têm TDAH e outras não têm, mas elas gostariam de ter. Por quê? Porque é estranho, né, comentar isso, mas talvez vocês estão vendo, né? Tem a função, primeiro, da medicação, que para leigos e para quem não entende direito, diz que a pessoa toma e tem um super rendimento e tal. Então, muitas pessoas querem tomar medicação, que estimulantes, né, como, por exemplo, Ritalina, para ter um desempenho maior. Então, pode sim que venham até o consultório com esse intuito de ter o diagnóstico, torcendo que tenha o diagnóstico. E também está acontecendo, que também é bem comum a gente ver, por exemplo, muitos Instagrams que colocam memes, colocam coisas sobre TDAH. Só que, na verdade, outras pessoas que não entendem tanto como funciona o diagnóstico podem se identificar com aquilo. Então, elas chegam a um certo diagnóstico a partir do TikTok, dos Reels. E aí chegam no psicólogo, olha, eu tenho, porque eu vi os vídeos e tal. Algumas pessoas, sim, se identificaram, de fato, a gente faz uma investigação, envio, né, encaminha a pessoa para a avaliação neuropsicológica e a gente chega à conclusão que ela tem. E outras não. Outras interpretaram mal, outras possuem outros problemas. Então, pode ser que aconteça dessas pessoas terem o interesse de tomar uma medicação que tem aí o estigma de... Então, a presença desse assunto nas mídias pode influenciar as pessoas até ter um comportamento assim. Mas tem alguma dica em casa que a pessoa comece a prestar atenção para ver se realmente possa ter, se ela precisa buscar alguém? Quando que eu me preocupo que eu posso ter TDAH? Exatamente. Na verdade é isso, né? Assim, ó, eu gosto sempre de perguntar para o paciente se na infância dele ele passar por algumas dificuldades. Não necessariamente desempenho escolar, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa com TDAH ela tem um bom desempenho escolar. Porém, é aquela pessoa que não para sentada na cadeira, que aí vem, né, o hiperativo impulsivo que eu comentei, que na vida adulta pode ser uma inquietação, pessoa muito inquieta, se mexe muito, se movimenta muito, como se tivesse um motor ligado dentro de si, então ela não consegue esperar as coisas acontecerem, não consegue esperar alguém terminar uma pergunta, não consegue esperar um elevador, então essa pessoa está sempre a mil. Então, assim, vamos pensar que a criança ela tem uma impulsividade, uma hiperatividade. E aí, de repente, ela tem também uma falta de atenção, não consegue prestar atenção. Isso tudo pode ter aparecido já na infância. Então, eu sempre pergunto, apareceu alguma coisa na escola? Apareceu algumas queixas em relação ao teu comportamento, de forma mais impulsiva, hiperativa? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é essa reflexão. Quem está em casa, fazer essa reflexão. Tá, eu tinha alguns desses sintomas que me prejudicavam na minha vida escolar, na minha casa. Bom, agora pensando na vida adulta, pensar assim, como é a memória? Porque, na verdade, afeta bastante a memória. Porque uma pessoa que está muito desatenta, ela termina não memorizando. Então, tem dificuldade para ler, tem daqui a pouco uma dificuldade em relação a esperar que o outro conclua a fala, geralmente interrompe, geralmente esquece de pagar contas, queima comida também, é bem comum. Bom, várias situações assim do dia a dia. Por exemplo, procrastinação é um sintoma muito comum. Daqui a pouco tem um trabalho para entregar, não consegue, porque perdeu o prazo. Henrique, o mais difícil dessa conversa é eu começar a me identificar aqui. Já estou me segurando para não mexer na cadeira, parar de procrastinar. Isso também, se mexer na cadeira. Pessoa que daqui a pouco diz, eu não consigo ficar numa aula, sei lá, 2 horas sem ter que me levantar. Isso também é característico. E Gabriela, assim, antigamente não se falava tanto de TDAH. Isso é um diagnóstico novo ou agora a gente está fazendo mais diagnóstico de TDAH, as pessoas conseguem ter mais acesso a diagnóstico e tratamento? O que aconteceu que mudou de uns anos para cá? Não é um diagnóstico nada novo, ao contrário. É um diagnóstico bem antigo. Ao longo do tempo foi mudando o nome, a nomenclatura e até mesmo alguns estigmas, algumas coisas foram mudando. Por exemplo, era muito comum antigamente associarem que a pessoa que tem TDAH começa na infância e geralmente são meninos
geralmente são aqueles meninos que davam problema na escola. Então, não olhavam tanto para aquela menina quietinha, que ficava assistindo a aula, mas tinha um desempenho às vezes ruim, porque não memorizava. Por quê? Porque ela estava no mundo da lua. Então, tinha muito esse estigma que a menina que não dava problema, desatenta, estava tudo bem com ela, de certa forma. Agora, o menino que não parava quieto, que não ficava sentado na cadeira, que dava vários problemas na escola, aí sim, esse daí era o problema. Então, assim, ó, o que aconteceu ao longo do tempo? Esses conceitos e essas associações que foram criadas foram se desfazendo. E aí passou aquela ideia, na verdade não é que passou, não tem mais esse conhecimento, as pessoas estão entendendo de uma outra forma, que o TDAH não é só na infância. Antigamente tinha essa crença que TDAH era só na infância. Então, TDAH, doença de criança, tipo isso. E agora não. Agora as pessoas estão se atentando. Não, eu tenho tal e tal coisa. Bom, será que eu tenho TDAH? Antigamente nem existia, há um tempo atrás, esse questionamento. Porque tinha muito esse estigma. É doença de criança. E o diagnóstico ele tem acontecido agora mais quando criança ou quando adulto? No meu consultório está chegando muitos pacientes reconhecendo que tem alguma coisa de errado e aí encaminha para avaliação. E aí a gente percebe que realmente tem TDAH. Quando adulto? Quando adulto. Então, não sei dizer porque eu não atendo criança, então não sei dizer como é que está a demanda em relação à infância. Mas no meu consultório está chegando muitos pacientes adultos que estão sendo diagnosticados ali por volta dos 30, 40 anos. Pois é, isso é interessante. Qual a faixa de idade da maior parte dos diagnósticos? Essas pessoas chegam a ser diagnosticadas já na velhice ou é na fase produtiva da vida? O que acontece? Quando é muito grave, é mais na infância. Porque, claro, já começa a dar problema nas séries iniciais. Isso, a criança não consegue ficar sentada na cadeira. Agora, quando não é que não seja tão grave, mas de alguma maneira essa criança consegue ir para a adolescência, consegue depois ir para a vida adulta, tendo um certo sucesso, no sentido assim, ela consegue de repente ter uma profissão, mesmo que ela troque 1000 vezes de profissão, que também é uma característica de quem tem TDAH, trocar muito foco. Mesmo que isso aconteça, é uma pessoa que, como se diz, sobrevive, ela foi indo. Então, às vezes, o olhar para ela não foi na infância, porque na infância não teve tantos problemas. Então, o que eu quero dizer? Que geralmente os diagnósticos mais graves realmente são feitos na infância. Mas aqueles que às vezes passam despercebido, como eu comentei da menina, de repente a menina é muito desatenta. De repente passou despercebido. Não tem assim uma faixa etária que eu possa dizer que tem mais diagnósticos. Não, mas eu tenho certeza. Está tendo mais diagnósticos agora na vida adulta, ultimamente, porque quebrou esse paradigma que isso é doença de criança. Tem um fator familiar, né, do TDAH genético. Tem hereditário. Né? Hereditário. E tem alguma intervenção, por exemplo, daqui a pouco tem um pai que tem TDAH, um casal, pai e mãe, eles sabem que vão ter uma chance maior do filho ter. Tem alguma intervenção comportamental que eles possam fazer desde o início da vida? Evitar telas. E mais alguma Até coisa os 2 anos. eles podem fazer? Evitar a tela, sim. E tem alguns fatores associados, que aí a gente pode dizer que tem uma probabilidade maior. Por exemplo, em pesquisas dizem que mães com baixa escolaridade, pais, no caso, com conflitos, claro, além dos fatores genéticos, né, obviamente, mas, bom, a criança passa a ter uma probabilidade maior. Vamos supor que já tenha o gene, que já tenha a possibilidade de ela ter, porque um dos pais tem TDAH, e daqui a pouco ela é exposta a telas, daqui a pouco a mãe tem baixa escolaridade, os pais brigam muito. Então, pode ser que contribua. Gabriela, falando em diagnóstico e falando nesse comportamento e todas as consequências na vida dessas pessoas, o Laboratório Roger Pérez pergunta: quais os impactos na carreira, na profissão e nos relacionamentos de quem sofre de TDAH? Enormes, enormes. Embora eu pense que tem muitos sintomas de quem tem TDAH, porque a gente vê isso em várias pessoas, já li também vários livros, várias bibliografias que falam sobre. Claro, o diagnóstico do DSM é muito, não digo limitado, mas tem ali os principais sintomas. Agora, vou estender um pouco, assim, além do DSM, tá? Além do DSM, é muito comum divórcios, muito divórcio, porque é muito difícil conviver com uma pessoa com TDAH, trocar muito de emprego. A impulsividade também pode atrapalhar muito nas relações, porque a pessoa ela termina sendo mais impulsiva nas suas atitudes, nas suas respostas. Então, isso pode ser muito prejudicial para o trabalho. Essa impulsividade é só decisões rápidas ou daqui a pouco agressivas também? O que isso engloba?
Interessante pergunta. É que na verdade a impulsividade, às vezes, ela carrega uma certa agressividade. Porque quando a pessoa ela é impulsiva, ela age sem pensar. Então ela pode ser grosseira. Sem querer. Sem querer. Saiu. Né? Ou até mesmo respondeu alguma coisa que de repente não precisava daquela forma. Mas ela não conseguiu e saiu. Isso né? acaba sendo um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. Que é bem persistente. E aí, claro, no mínimo 6 meses. Sim. Né? Com esse padrão. E tem algumas outras doenças associadas ao TDAH que costumam vir junto? Sim, é bem comum as comorbidades. Inclusive a gente diz, né, que é muito difícil um adulto, então isso a gente também observa no consultório, é muito difícil um adulto chegar com TDAH, sei lá, com 30 anos, só ter tido TDAH. É muito difícil. E aí que também existe, como se diz assim, os erros nos diagnósticos. Por que acontece? Às vezes a pessoa tem TDAH e ansiedade. TDAH, transtorno bipolar. E aí, durante, sei lá, 10 anos da vida dessa pessoa, ela foi tratada para o transtorno bipolar, mas não foi tratada pelo TDAH. Entendeu? Então, o TDAH, ele ficava ali de fundo. Só que não era tão de fundo assim. Quando vê, ele era até o principal. E aí trata, e não, o paciente não melhora por completo. Então, assim, tem as comorbidades, que aí são várias. Pode ser depressão, ansiedade, transtorno bipolar também, uso de drogas, também bastante dependência, bastante A impulsividade comum. acaba fazendo escolhas ruins, às vezes? Escolhas ruins. Mas também, geralmente, quem tem TDAH tem essa questão da impulsividade, então daqui a pouco termina bebendo demais, enfim, exagerando em algumas coisas, mas também busca muito novidades, estímulos novos. E aí, onde entra o perigo da pessoa ir para vícios. Porque ela, daqui a pouco, começa a ver, tá tudo entediante, a vida tá sem graça. Porque é uma pessoa muito... geralmente são pessoas mais insatisfeitas, porque elas precisam sempre de algo novo, de estímulos novos. E aí pode correr o risco dela buscar drogas, álcool. E uma coisa muito curiosa é que, além da pessoa aceitar o diagnóstico, muitas vezes é difícil que a família aceite. Porque existe um estigma com esses comportamentos e, às vezes, a família prefere taxar, não, fulaninho é assim mesmo, ele é estourado. E justifica, né? Exatamente. Como é o convencimento, além da própria pessoa que precisa do tratamento, como convencer a família e quem está nos assistindo identificou alguém assim no seu convívio, quem esse pessoal deve procurar? Bom, tanto para tratar um TDAH, né, quanto outras situações, é importante o psicólogo e o psiquiatra fazer essa busca, né? O neurologista também consegue fazer o diagnóstico de TDAH, mas pensando nos familiares que ficam frustrados, ficam angustiados e até mesmo, de repente, começam a perceber que tem algo de errado com a pessoa e não sabem o que fazer, é interessante procurar um psicólogo mesmo, para conversar, e compartilhar a angústia, dizer o que está acontecendo e pensar no manejo. Porque é bem isso, né? Às vezes a pessoa, ela não aceita. Ela diz, não, mas sempre fui assim, é que eu sou desse jeito, e justifica. E aí já justifica até mesmo dizendo, mas meu pai era assim, minha mãe era assim. Que aí, claro, se tem fatores genéticos no TDAH, é possível também... Vai encontrar familiares com problema. Vai encontrar familiares. Mas aí é mais fácil justificar como parentesco. Então, uma pessoa que de repente está de fora, que aquela outra não está entendendo o que está acontecendo com ela e está achando que é algo normal, indo para a terapia, também vai ajudar esse familiar. Porque daqui a pouco vai fazer uma conscientização e de repente consegue levar para um tratamento. E existe o medo das pessoas perderem a sua personalidade? Porque muitas vezes construíram uma vida inteira assim. Como funciona essa parte? Existe. Inclusive, essa semana passada, eu atendi um paciente que ele me dizia, parei de tomar as medicações. Eu, como assim? Não, parei tudo. Porque é como se eu estivesse vendo a vida com plástico. E sim, não é que a vida fique com plástico. Exatamente. Né? Como a pessoa chega a ser até contraditório, porque ao mesmo tempo que a pessoa sabe que tem comportamentos impulsivos, intensos, que vão acarretar em problemas, inclusive nos relacionamentos, é também uma pessoa que pensa que não está sentindo as coisas como sentia antes, que está diferente. Então, ela sente saudades de quem ela era, ao mesmo tempo ela não quer aqueles prejuízos. Sim. Então, às vezes, fica esse dilema. E, Gabriela, assim, dos tratamentos psicológicos que existem, né? Terapia comportamental, psicoterapia, o que é o mais indicado para o TDAH? E se é um tratamento curto ou é um tratamento para a vida toda? São as perguntas que eu tenho para ti. Bom, primeiro, o tratamento mais indicado é terapia cognitivo-comportamental. Porque, então, o paciente ele vai ter conhecimento dos sintomas dele, como que ele funciona. Porque é até estranho, assim, pensar, mas por mais que eles tenham um mesmo diagnóstico, e parece que tudo aparece, como se diz, ainda mais quando é grave, parece que tudo aparece
parecido em todo mundo, as estratégias não são. Por exemplo, o que funciona para mim, de repente, não vai servir, de repente, para vocês. Claro. Então, tem que adaptar. E o que se faz na psicoterapia? Na psicoterapia, o paciente entende os sintomas dele e todo o funcionamento de uma vida inteira e até mesmo o que está acontecendo agora. E aí, a gente vai arrumar estratégias personalizadas, específicas para esse paciente. Ver o que funciona para esse paciente. Um exemplo disso é pacientes que se organizam bem com, por exemplo, post-it. Anotar e colocar no bolso, e aí eles vão, ao longo do dia, se organizando com post-it, porque a agenda perdem. Né? Às vezes perdem os post-its também. Mas, por exemplo, é uma técnica que, de repente, funciona para algumas pessoas. Para outras, não. Para outras, tem que ser um aplicativo. Para outras, nada disso funciona. Tem que ser um despertador. E para outras, tem que ser um secretário, uma secretária, lembrando de compromissos, enfim, auxiliando alguém da família. Então, cada caso é um caso. E a duração do tratamento, ela seria para a vida toda? Como é que é esse tratamento? Para a vida toda. E qual é a frequência ideal, depende de caso a caso, ou qual é a frequência mais comum? Uma vez por semana, mais comum. Mas depende de cada caso. Por exemplo, um paciente que ele está tendo muito prejuízo, que ele não está conseguindo se organizar, que surgiu alguma coisa na vida dele mais impactante, talvez seja necessário 2 vezes por semana. E pensando nas comorbidades também. Outras comorbidades, como por exemplo, transtorno bipolar. Às vezes, dependendo da crise, da situação, a gente tem que fazer mais sessões do que uma. Gabriela, uma pergunta que eu tenho para ti é assim. Daqui a pouco eu tenho um familiar, um filho, um irmão, algum familiar que eu identifico agora, né, nessa nossa conversa. Olha, eu acho que fulaninho tem TDAH. O que eu posso fazer para ajudar? Se eu não tenho ainda aquele acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, o que eu posso ajudar o meu familiar? Conscientização. De repente, ir mandando algumas coisas para eles, até mesmo. Aí não tem problema, que seja um Reels, um TikTok, não tem problema. E mandando algumas coisas para eles, assim, olha, lembrei de ti, né, isso acontece e tal. De repente, dando oportunidade, ver se a pessoa consegue falar sobre, porque tem que ter um cuidado também para que a pessoa que está em casa escutando não seja invasiva. Imagina, chegar, eu escutei tal coisa, eu acho que tu tem, vamos lá. Aquela pessoa que está recebendo essa informação não está aberta a isso, não tá? Então, pode ser algo invasivo. Então, o primeiro ponto é ajudar a pessoa a ter essa conscientização, que aquilo atrapalha. Aí, o segundo ponto é enviar dicas. Por exemplo, já viu que a pessoa esquece, sei lá, de pagar as contas. De repente, pegar algo que... uma estratégia, um aplicativo, algo que possa lembrar e enviar. Olha, isso aqui pode te ajudar. Começar a ajudar em relação a soluções. Só que, lógico, vai depender muito dos sintomas, né? Dos sintomas que a pessoa tem. E a gente vê que junto com esses diagnósticos, às vezes, vem um preconceito. E as pessoas não gostam de ser rotuladas, daí vem toda a dificuldade. Quais os mitos mais comuns envolvendo o diagnóstico de TDAH e como combater esse preconceito? Nossa, são vários. TDAH é burro, é um dos mitos. Porque como a pessoa às vezes não memoriza algumas coisas e ela comete erros por desatenção, termina fazendo coisas meio absurdas, sim, mas não é porque não pensou, porque ela é burra, e sim porque ela estava desatenta, ela estava focada, ela estava pensando numa outra coisa. Muito pelo contrário. Geralmente, quem tem TDAH tem inteligência normal, acima da média, enfim. Não necessariamente está relacionado com questões que a pessoa tem algum déficit de inteligência, enfim, não é por aí. Mas sim, associam que como ela não sabe algumas coisas, que aquela pessoa ali é burra. Sim. Outro estigma também de TDAH é que a pessoa nunca está prestando atenção em nada. E na real, não. Ela está pensando em outras coisas. O problema é que ela às vezes não está no momento presente, ela não está focada naquilo que é necessário. E aí vem uma onda que tem de valorizar as pessoas que são multitask, multitarefas. E existe, às vezes, uma confusão entre ser multitarefas eficiente e acabar fazendo várias coisas de uma forma inadequada. Isso se encaixa um pouco num possível diagnóstico? Se encaixa bastante. Porque, geralmente, pessoas com TDAH, pensando em adultos, eles gostam de várias coisas aleatórias. Tem vários interesses. E tem muita energia para isso. O problema é que eles não conseguem concluir. Eles vão trocando de uma atividade para outra, de um hobby para o outro, de um trabalho para o outro, às vezes de um relacionamento para o outro, enfim, tem muito essa troca, essa rotatividade. E aí é muito comum começarem 3 projetos, mas não concluírem nenhum. Então pode dar a sensação de quem vê de fora que essa pessoa é multitarefa, está sendo muito produtiva, mas na real está sendo mal feito o negócio. Sinal vermelho já. É um sinal vermelho. Perfeito. Se pega muita coisa, não consegue dizer não e não consegue dar conta, já é um sinal de alerta. Tem que ficar atento. Gabriela,
Marco Investimentos pergunta: quais as perspectivas pessoais e profissionais de como prosperar mesmo tendo TDAH? O que esse paciente pode fazer para ter sucesso na sua carreira? Bom, primeiramente tratamento psicológico, medicamentoso e até mesmo avaliar assim a necessidade da medicação, mas é importante que seja realizada uma consulta com o psiquiatra para ver essa necessidade. Mas, lógico, o tratamento é a base para a pessoa conseguir ter sucesso e tal, é muito importante. Mas, além do tratamento, a pessoa também pode, daqui a pouco, buscar ler sobre se conhecer, autoconhecimento. Então, ler livros, descobriu que tem TDAH, além do tratamento, ler livros sobre TDAH ajuda muito. Porque tem coisas que a pessoa ela vai lendo e vai pensando, nossa, isso eu tenho, isso eu estou me identificando. E aí ela vai em busca do quê? Da solução. Então, não tem muito assim uma receita de como a pessoa vai ter sucesso, mas é possível sim. Tenho pacientes que eles possuem sucesso nas profissões, nas atividades que eles participam, nos relacionamentos. A questão é que eles estão sempre atentos de como que eles podem fazer para solucionar. Porque as dificuldades vão existir sempre, a vida inteira. E por mais que a pessoa já descobriu qual é a dificuldade, já tenha estratégia, ela não consegue combater aquilo. Agora eu já arrumei, essa técnica funciona, eu não vou mais esquecer das coisas. Não, vai voltar a esquecer. Aí tem que pensar de uma nova maneira, uma nova estratégia para aquela situação que está acontecendo. Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque as pessoas acabam, num momento onde está tudo muito bagunçado, aceitando o tratamento e buscando ajuda e reorganizam a sua vida. Porém, às vezes, quando está tudo indo super bem, tem uma tendência a abandonar o tratamento, faltar às consultas. Como é para manter esse estímulo e essa crença de que realmente precisa continuar o tratamento a vida toda? Realmente é ver os prejuízos. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela para o tratamento, inclusive ontem, eu atendi uma paciente que ela me disse isso, Gabriela, tive que voltar para o tratamento, ela tem TDAH. Por quê? Porque eu parei o tratamento e tudo começou a ficar um caos. Eu não arrumava mais meu quarto, eu não conseguia estudar, eu parei de socializar. Então, o paciente, quando ele conhece os seus sintomas, e aí ele para e vê o prejuízo, aí ele tem a tendência de voltar. Então, assim, geralmente quem tem TDAH fica bem por um período de tempo curto, até começar a ter novamente sintomas e precisar voltar à terapia, medicação. Outro ponto polêmico é o uso de medicamentos. Já comentamos que em algum momento é importante, mas os pacientes em consultório, independente do diagnóstico, eles sempre têm medo de dependerem daquele medicamento para o resto da vida. Uhum. Isso acaba sendo uma barreira para aceitar o início do tratamento. Com TDAH, vai precisar de medicamento para sempre ou pode, com o tempo, reduzir a medicação e manter só a psicoterapia, manter o acompanhamento? Não, é possível. É possível que isso aconteça, que vai depender muito como está a vida dessa pessoa que tem TDAH. Se ela está com poucos projetos, se ela não está precisando, sei lá, estudar, fazer provas, daqui a pouco ela está tendo uma vida mais tranquila, sem tantos compromissos, até é possível que ela fique sem medicação e que daqui a pouco a psicoterapia dê conta. O problema é que se a pessoa tem TDAH, está na psicoterapia, mas ela tem que fazer prova toda semana, vamos supor que está fazendo algum curso, ela tem que daqui a pouco ler muitos livros, ela tem que lembrar de muitas coisas, de dar conta de muitas tarefas, tem muitos projetos, a probabilidade dela não conseguir só com psicoterapia é maior. É grande. Porque ela realmente precisa de uma medicação para conseguir concentrar, focar. A leitura, não citei isso, mas a leitura é algo que os pacientes se queixam bastante quando tem TDAH. Um alerta para quem está em casa. Eu começo a ler, aí eu leio 3, 4 linhas e eu tenho que voltar, porque eu já não lembro mais o que eu li. Ou li toda uma página, aí eu vou para a segunda, não lembro. Isso já é um alerta. Pode ser que sim, que tenha TDAH. Tem paciente que inclusive não consegue ler livros. Que não, assim, conseguiu estudar, conseguiu cursar faculdade, enfim, mas não consegue sentar para ler uma história, por exemplo, um romance. Não consegue, porque não consegue prestar atenção, a não ser que, obviamente, esteja medicado. Terapia não ajuda nesse caso. E a leitura acaba sendo um bom exercício para manter o foco. Além disso, vem um segundo ponto polêmico, a leitura no livro digital, que acaba sendo um uso de tela, ou a leitura no livro físico. Qual seria mais indicada e funciona como uma estratégia de treinamento? Sim, é que assim, quando eu digo até, o pessoal que tem TDAH pode ler livros sobre o TDAH e vai ajudar. Alguns livros de TDAH que são feitos para o público em geral, eles já são organizados, estruturados
de uma maneira que visivelmente é mais interessante para quem tem TDAH. Eles têm tópicos, mais tópicos, tem palavrinhas negritos, tem quadradinhos, ele é já ilustrado de uma outra forma. Então, alguns livros já é pensado para pessoas que têm TDAH. Isso pode ser um exercício. Pegar esses livros que já são mais pensados em quem tem TDAH. Sim, pode ser um exercício. E eu sugiro livros. Caso for usar, né, o celular para ler, enfim, colocar no modo avião, para não ter perigo aí de começar a chegar mensagens, a pessoa começar a passar de um aplicativo para outro, que também é muito comum de quem tem TDAH. Olha o WhatsApp, olha o e-mail, olha sei o quê. E aí passa de um aplicativo para o outro e isso passou 2 horas. E a pessoa não fez o que ela precisava fazer. Nos conta um pouquinho mais daquelas características que os TDAH têm de hiperatividade, impulsividade. Como é que isso se apresenta? Tá. Hiperatividade do adulto é diferente da infância. Da infância é aquela criança correndo o tempo todo e se mexendo e puxando as coisas e muito inquieta nesse sentido. O adulto, sim, ele pode daqui a pouco ter uma energia a mais, é aquela pessoa que faz muita atividade durante o seu dia, enfim, pode. Mas também tem aquela característica da inquietação interna. A pessoa está com a mente ali a 1000 e ela está ali balançando o pé, balançando a perna, e ela vai fazer, por exemplo, uma faxina na casa, vai arrumar a casa, e ela começa a organizar uma coisa, daqui a pouco ela já vai para outra, e porque ela fica muito inquieta, não consegue fazer nada, quer fazer tudo, não faz nada. É uma das características da hiperatividade, pessoa a 1000, assim. E a impulsividade, que geralmente vem junto, a impulsividade é aqueles casos de interrupção, de não conseguir esperar numa fila, de ficar impaciente, de fazer uma pergunta, a pessoa não entendeu, a outra pessoa, quem tem TDAH, já se irrita, porque já quer uma resposta logo. Um exemplo muito comum, a gente faz uma pergunta para quem tem TDAH, e aí a pessoa vai e responde e tal, e ela te dá uma enorme explicação daquilo. Por quê? Porque ela está empolgada com aquilo. Agora, a pessoa que tem TDAH faz uma pergunta para quem não tem TDAH, a tendência é, tá, vai, responde logo. Tipo assim, chega rápido onde tu quer chegar, tá, pula essa parte, conta. Porque não tem paciência para esperar uma explicação. Isso é impulsividade. Gabriela, uma outra questão. A gente vai ter várias pessoas que têm TDAH que vão estar nos assistindo e a gente tem muitos que vão ter que fazer provas, né? Seja para faculdade, colégio, daqui a pouco um concurso público. Quais são as dicas para essas pessoas? Como é que eles vão se concentrar mais na prova deles? Tem alguma dica de que daqui a pouco divide o tempo para não perder o tempo, divide o tempo em relação às questões? Quais são as dicas que a gente pode passar para essas pessoas para ter um melhor rendimento tanto na escola quanto nos concursos? Pois então, depende de cada pessoa. Tem algumas pessoas que elas vão precisar de um tempo a mais. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar durante 3 horas. Eu não gosto de estudar durante 1 hora. Porque eu levo um tempo maior para me concentrar. E depois que eu me concentro muito. Claro, até pela questão da medicação, né? Tem TDAH, então eu tomo medicação. Então, eu gosto de estudar 3 horas. Então, assim, ó, pessoas que percebem que elas demoram mais para engrenar no estudo, não pensem que elas vão estudar durante 1 hora. Já organizem um tempo mais ou menos de 3 horas para focar nos estudos. Outra coisa que também é bem importante, criar como se fosse um ritual. Lugar onde não tenha tanto estímulos, por exemplo, não tenha gente passando, não tenha o celular por perto, que daqui a pouco tenha tudo que a pessoa precisa. Vamos supor, vai tomar um café, já esteja o café, já esteja os livros, que ela não precisa ficar levantando. Porque, geralmente, quem tem TDAH começa a estudar. Aí, tem que ir no banheiro, vai no banheiro. Aí volta, agora eu vou voltar a estudar. Aí, não, pegar um cafezinho. Aí volta, pega o cafezinho. Tá, agora eu vou começar a estudar. Aí daqui a pouco, tem essa mensagem que é importante. Bom, passou 40 minutos e ela não estudou. Então, juntar todas as coisas, acho que essa dica é bem valiosa, juntar todas as coisas que a pessoa precisa e, de preferência, eu sempre digo isso para os pacientes, escolherem, eu sei que pode ser meio chato, mas escolher sempre um horário, um dia e um local, sempre a mesma coisa. Por exemplo, todos os dias eu estudo das 5 às 8. Criar uma rotina. Uma rotina, das 5 às 8 todos os dias. Nem que se das 5 às 8, mas eu rendi 30 minutos. Beleza, fica das 5 às 8. Por quê? Porque vai ter o hábito. E aí, quando chegar nesse local... As rotinas são importantes no TDAH? As rotinas são extremamente importantes. É uma das partes do diagnóstico, do tratamento, né? Para quem tem o diagnóstico, mais importante. Saber também quanto tempo fica no banho, quanto tempo leva para escolher roupa, já deixar quando está no banho, já escolher a roupa antes. Isso tudo faz parte da rotina. Porque uma pessoa que não sabe quanto tempo fica no banho, quanto tempo fica estudando, quanto tempo fica... Ela se desorganiza. Ela acha que fica 10 minutos no banho, na real ela fica meia hora.
E aí o tempo que ela tinha para estudar, que era 1 hora, virou meia hora. Né? Então é muito importante saber o tempo que leva cada coisa e ter essa organização. Perfeito. E como nós já conversamos, além dessas organizações e das dicas que trouxemos aqui, comentamos sobre leitura de alguns livros sobre o assunto, para as pessoas que talvez estejam se identificando em casa, queiram estudar um pouco mais. Tem uma sugestão de algum livro icônico por onde o nosso público possa começar a conhecer o assunto? Tem, inclusive eu trouxe ele aqui. Esse livro eu acho interessante para quem não entende assim, muito sobre TDAH e tem várias dúvidas e está iniciando, porque ele é todo ele com perguntas e respostas. Então, o que vai acontecer? A pessoa tem apenas uma pergunta, uma dúvida. Ela vai ir ali no índice, vai olhar, eu quero saber o que é TDAH. Então, o que é TDAH? Vai na página tal. Tem exatamente a pergunta focadinho ali. Isso faz com que as pessoas consigam ter, quem tem TDAH, mais atenção no livro. Porque ela procura já de acordo com o capítulo, respostas mais também objetivas, com exemplos, às vezes. Eu acho um livro Vendo o livro aqui, ele já é realmente... É como se fosse um manualzinho. Parece um manual. Doutora Gabriela, vou pegar emprestado. Claro. Vai ficar comigo e depois eu lhe devolvo. Claro. Pessoal, No Mundo da Lua, do autor Paulo Matos. Espero que goste. 100 perguntas e respostas para quem tem TDAH. Henrique, alguma dúvida mais? Muito bem, a gente gostaria muito de agradecer a tua presença, né? Foi importantíssima a tua vinda aqui. Hoje o TDAH é um assunto que desperta muita dúvida e tem muitas pessoas com TDAH aí nos assistindo. Como esses pacientes podem te encontrar? Por favor, passa teu telefone do consultório, tuas mídias sociais e muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada também pelo convite. Bom, o meu nome no Instagram é Gabriela Oliveira PP. O meu telefone do consultório é 53999-717787. Vocês podem estar mandando mensagem pelo direct ou daqui a pouco estar me chamando também no WhatsApp. Bom, e quero passar uma mensagem para os pacientes com TDAH ou aquelas pessoas que estão se descobrindo que existe possibilidade de melhora, que existe esperança, muitos recursos aí, tanto em relação ao tratamento quanto em relação às medicações. Cada vez surge mais medicações e mais estratégias para que o paciente com TDAH tenha sucesso. Isso é possível. Chegam muitas pessoas apavoradas no consultório, mas ficam bem, cada um no seu tempo, mas ficam bem. Então, que tenham esperança, que procurem ajuda, que tenham como ter uma qualidade de vida melhor. Gabriela, muito obrigado por todos os esclarecimentos. É um assunto que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. As pessoas têm muita curiosidade e renderia muitas horas de conversa. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. A Gabriela já colocou as mídias à disposição. Mandem mensagem para ela, mandem mensagem para a gente também. Vocês nos encontram em todos os canais: TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, o atual X, antigo Twitter, no YouTube e no Spotify. Cada episódio vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Então, aguardamos vocês para um próximo episódio, terça que vem. Dr. Henrique. Muito obrigado, pessoal. Todas as terças-feiras às 19 horas esperamos vocês. Um abraço a todos. Muito obrigada. Até mais.